Então, Êxodo 3:15 diz o seguinte: disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, pelo qual serei lembrado de geração em geração. Aleluia. Nesse final de semana nós tivemos um retiro, cujo tema, coloca para mim o tema do retiro lá, era Malaquias 4:6. E Malaquias 4:6, querido, fala que nos últimos dias o Senhor enviaria o espírito de Elias. E ele continua dizendo assim: e ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos seus filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Quando nós ouvimos a palavra maldição, nós temos a tendência de nos refrearmos, nós temos a tendência de nos assustarmos, nós temos a tendência de acharmos que é algo ruim. Mas a maldição, querido, é mais ou menos como a febre. Quem acha que febre é ruim? Tá, mas e se nós não tivéssemos febre? Como saberíamos que algo está errado na nossa vida? Como saberíamos que algo está em desordem no nosso organismo? E assim também Deus criou a maldição como uma febre para que eu e você soubéssemos que existe algo de errado na nossa fé. Então, quando nós falamos a palavra maldição e nós entendemos o caráter do Deus que é bom, o caráter de Deus que é amor, nós começamos a ver da perspectiva que Deus, quando nos fere com maldição, a intenção dele é nos recolocar na rota, é nos reestabelecer no propósito, é nos impulsionar para o caminho. Porque quando a gente pensa em gerações, querido, nós temos a tendência a imaginar que nós não fazemos diferença. E eu até lembrei, mas não consegui achar aquela propaganda. Mas muitas pessoas devem lembrar um comercial no qual existia uma propaganda de uma garrafa PET que vinha com um laço e dizia assim: para Pedrinho. Ou vinha um canudinho com um lacinho e dizia: de João para não sei quem. Aonde, se nós não cuidarmos do meio ambiente, aonde nós não formos preocupados com a nossa natureza, os nossos filhos e os nossos netos e os nossos bisnetos vão ter consequência. Nós aprendemos que existem lixos que são recicláveis e existem lixos orgânicos. E nós começamos a desenvolver uma cultura ecologicamente correta. E muito engraçado, porque realmente nós precisamos ser ecologicamente corretos, nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente, nós precisamos cuidar da água. Mas o Deus que é criador de todas as coisas, muitas vezes não é cuidado no nosso lar. E nós como pais, nós como pessoas que estamos nesta geração, precisamos entender que vai vir uma próxima geração. Que vai sim ser levantado novos jovens, novos adolescentes, novas crianças. Mas você pode viver de uma maneira tal, aonde o resultado da sua vida influencie aqueles que estão depois de você. E quando nós entendemos que Deus é justo, nós abrimos em Deuteronômio 11:26, fala o seguinte: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão consequências. Quando nós lemos a palavra maldição, dá a impressão que nós olhamos para Deus e Ele tem prazer em nos castigar. Mas quando Deus coloca maldição nas nossas vidas, Ele não está sendo ruim, Ele está sendo justo, porque Ele está dando as nossas consequências das nossas escolhas. Nós podemos fazer agora, do dia de hoje, um lugar de começarmos novamente. Porque a palavra, querido, nos garante que Jesus veio para remir as nossas vidas, para se fazer maldição aonde nós éramos maldição e nos dar o privilégio de começarmos a nossa jornada todos os dias na presença dEle. Aquilo tudo que é treva, aquilo tudo que é errado, aquilo tudo que é desolação, aquilo tudo que é condenatório na sua vida pode ser transformado, pode ser mudado de uma maneira extraordinária.
Só que a palavra nos diz que existem consequências que eu e você cometemos e que elas não apenas atingem a nossa vida, mas atingem a terceira e a quarta geração. O problema é que nós pensamos que essas consequências, elas vão apenas nos atingir, elas vão apenas marcar a nossa vida, como se nós fôssemos uma folha só. Aí a gente fala assim: não, mas só marcou a minha vida. Só marcou a minha vida, não tem problema. Mas a palavra fala que quando eu e você erramos, essas consequências atingem a segunda, a terceira e a quarta geração. Primeira, segunda, terceira. Então a palavra diz que quando eu erro, eu trago algo sobre a segunda, a terceira e a quarta geração. E isso é muito ruim. Ai, pastor, eu não acredito nesse negócio de maldição hereditária. Mas, querido, se você não acredita em maldição hereditária, acredita em comportamento hereditário. O que você mais odeia nos seus filhos, provavelmente é o que você mais odeia em você mesmo ou na sua esposa. Porque a gente tenta ensinar um monte de coisa, mas eles aprendem o que nós somos. Então, se esse tiver um comportamento ruim, provavelmente esse vai apresentar esse comportamento ruim, que vai se manifestar nesse, que consequentemente vai fazer o próximo. O problema é que se nós não tivermos uma decisão em alguma dessas gerações, nós vamos ter o quê? Essa geração vai se tornar a primeira geração. Então você vai passar lá para o outro lado. Então nós tínhamos a primeira, a segunda geração. Daí a segunda continua com o mesmo padrão. Daí ela vai ter uma segunda, uma terceira, uma quarta geração depois dela. E nós vamos continuando. Mas a palavra de Deus nessa noite, ela vem para nos restaurar. Ela vem para transformar a minha e a sua vida. Ela vem para declarar que o nosso Deus também diz que para aquele que decidir fazer o que é certo, ele tem bênção. Mas ele não tem bênção só para a primeira, ele não tem bênção só para a segunda. A palavra de Deus diz que aquele que decide, ele não tem apenas bênção para a primeira, para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a sétima, para a oitava, para a nona, para a décima. Eu acho que tem papel suficiente para você entender que você faz parte de uma dessas gerações. Nós precisamos ter entendimento como uma decisão pode transformar muito a nossa vida. Se você sente que você pode fazer parte dessa geração, vem ajudar essa geração aí. Família, os teus filhos e os filhos de teus filhos, e a bênção se derrama. Igreja, é 1000 gerações, é uma decisão de você aceitar Jesus e você vê 1000 gerações sendo transformadas. E os filhos de teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. A palavra fala em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele removeu, pregando-a na cruz. Aquilo que era condenação virou promessa para 1000 gerações. Esse mesmo Jesus, Cristo, nos redimiu da maldição da lei,
quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé.